Muito bem, amados irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, para nosso encontro de catecismo, eu estou meio gripado hoje, Apesar de que não é hoje que eu estou gripado, quero dizer para vocês, já que esta aula, este encontro está sendo gravado. Nós temos nossa missão lá em Ponta Grossa, então no dia que passar, provavelmente eu não vou poder estar com vocês aqui ao vivo. Então, as próximas aulas também, o Adil está aqui, a gente está gravando, para a gente não perder tempo, para conseguir terminar essa primeira parte do catecismo ainda este ano, com a graça de Deus, Adil? Porque são bastante coisa para a gente ver. Então, assim que a gente conseguir terminar até esse ano, daí no início do ano que vem a gente retoma as aulas de catecismo, com a segunda parte do catecismo, com os sacramentos, a parte de celebração, Muito bem. Então começamos rezando, como sempre, pedindo a graça de Deus, a Mãe Santíssima que nos acompanhe, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Muito bem, queridos e amados irmãos, chegamos aqui finalmente ao primeiro artigo, vamos dizer assim, do nosso credo, Finalmente, nós vimos já o credo, a divisão do credo, já vimos nas outras aulas, vimos lá a diferença entre o símbolo apostólico, que o nosso credo apostólico, o símbolo apostólico, a gente reza todas as missas nos domingos, Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A diferença do símbolo niceno-constantinopolitano, que de vez em quando a gente reza também na missa, mas que diz: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Claro que é a mesma coisa, só que o credo apostólico é mais resumido, Já falamos sobre esse assunto, então vamos para essa primeira parte do catecismo, do credo, o capítulo 1. Creio em Deus Pai. Sempre começa com Pai. Pai é o Pai, Deus Criador, Quando fala Pai, sempre está se referindo a Deus Criador, é Pai, Nós cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai como origem de todas as coisas. Então, por isso que começamos em Deus Pai e retornaremos para Ele, dizia Santo Agostinho, Viemos de vós e retornaremos para vós. Então diz assim o número 198. Hoje a gente vai passar do 200, com a graça de Deus, 200 números, É um número bom, Nossa profissão de fé começa com Deus, pois Deus é o primeiro e também o último, o começo e o fim de tudo. E tem a citação, da Bíblia, Já falamos que o Catecismo é o livro que mais cita a Bíblia, acho que a gente não vai achar um outro livro que tem tantas citações das Sagradas Escrituras, Então aqui Isaías 44, 6 diz assim: assim diz Yahvé, o Rei de Israel, Yahvé dos exércitos, o seu Redentor, eu sou o primeiro e o último, fora de mim não há Deus. No Apocalipse vai chamar o primeiro, o início e o fim, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas, também o Apocalipse diz. Continua o catecismo. O credo começa com Deus Pai, pois o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Nosso símbolo, nós já estudamos o que é símbolo, Nosso símbolo começa pela criação do céu e da terra, porque a criação é o começo e o fundamento de todas as obras de Deus, Então é assim, Muito bem. Crer em Deus é crer em um só Deus. O Deus que se revela como único e o único existente. Basicamente isso que a gente vai ver, Então, se o símbolo apostólico diz creio em Deus Pai, o símbolo niceno-constantinopolitano, esse nome é tão difícil de pronunciar, Adilton? Começa, creio em um só Deus,
Porque nós cremos em um só Deus, não cremos em três deuses. Um Deus em três pessoas, mas um único Deus, né? Esse é o coração da nossa fé. E é difícil de entender, mas é a verdade, né? Deus só pode ser um se for, né, na unidade, na união, né? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, né? União de amor, né? Por isso que nós cremos que Deus é um, né? Então diz assim o número 199. Creio em Deus. Esta primeira afirmação da profissão de fé é também a mais fundamental. Aquilo que eu disse, a coisa mais importante. Creio em Deus. Primeiro que essa questão de crer, né? Nós já vimos um pouquinho sobre isso, sobre a fé, né? Falamos um pouquinho sobre a fé. Mas crer em Deus, né, é o fundamental. O símbolo inteiro, né, o creio, aquilo que a gente reza, o símbolo inteiro fala de Deus. E se também fala do homem e do mundo, o faz pela relação que eles têm com Deus. Então, quando fala do homem e do mundo, fala porque tem uma relação com Deus. Deus os criou, né? Então, pelo fato de Deus ser o Criador, tem uma relação com tudo que é o criado. Então, a gente fala disso também. Os artigos do credo dependem todos do primeiro, desse primeiro artigo. Da mesma forma como os mandamentos explicitam o primeiro deles. Né? Da mesma forma que os mandamentos explicitam o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Os demais artigos nos fazem conhecer melhor a Deus. Né? Por exemplo, a gente vai descobrir que Deus é três pessoas, né? Porque Deus é relação, porque Deus não é um Deus sozinho, solitário, né? Que vive. Não, Ele é amor. Essa é a palavra importante. Depois, mais para frente, a gente vai ver isso. Mas porque é amor, não pode ser sozinho. Então, esse é o nosso Deus, não é um Deus, né, que não ama. Pelo contrário, todo amor vem de Deus, que é Pai. Então, ele tem que amar. Amar o quê? Amar seu filho, né? Ter uma comunidade de amor, família de amor. Pai, Filho, Espírito Santo. Né? Espírito Santo que é, segundo Santo Agostinho, o Espírito Santo é o próprio amor do Pai e do Filho. Né? É o elo de ligação, né? De união. Mas uma pessoa, é tão expressivo esse amor que é uma pessoa. Muito bem. Os demais artigos nos fazem conhecer melhor a Deus tal como se revelou progressivamente aos homens. Os fiéis fazem primeiro profissão de crer em Deus. Né? Isso é uma citação do Catecismo Romano, né? Lá de Trento. Né? Os fiéis fazem primeiro profissão de crer em Deus. Cremos em Deus, é importante, né? E cremos em um só Deus, diz aqui o Catecismo, né? Deus é único, só existe um Deus. A fé cristã confessa que há um só Deus por natureza, por substância e por essência. Então aqui tem a citação do Shemar Israel, né, de Deuteronômio 6, 4, 5, né, que diz assim, né, o Catecismo diz assim no número 201, a Israel, seu eleito, Deus revelou-se como o único, tá? No Shemar, né? Shemar, Israel, Adonai, né? Vamos ler aqui em português, é melhor, né? Diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí vem o mandamento. Portanto, né? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Né? Citação do livro de Deuteronômio, né? 6, 4, 5, para você conferir. Por meio dos profetas, Deus chama Israel e todas as nações a se voltarem para Ele, o único. Deus, o único. Isso quer dizer, não existe outro Deus ou deuses. Não existe. Todos os outros são vazios. Foi uma descoberta que o povo de Israel, né? Aliás, Deus foi revelando, né, ao povo de Israel
e que se completou essa revelação em Jesus Cristo. Aí cita aqui mais uma passagem do profeta Isaías, né? Isaías 45, 22, 24. Voltai-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Deus se revelando, não existe outro. Com efeito, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda língua há de jurar por mim, dizendo: só no Senhor há justiça e força. Né? Jesus vai confirmar depois, né, que Deus é o único, né, único Senhor, né, e que é preciso amá-lo de todo o coração, né, como diz Jesus vai citar, né, o chamar, né, aí Deuteronômio, né, Deus é o único, né, e é preciso amá-lo de todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito e com todas as forças. Né. Ao mesmo tempo, dá a entender que Ele mesmo é o Senhor, né? Jesus diz isso aqui. Muito bem. Aqui no número 222, o Catecismo cita o Concílio de Latrão, né? Diz assim, lá no Concílio de Latrão, cremos firmemente e afirmamos simplesmente que há um só Deus verdadeiro. Deixa eu repetir, não é bem assim não. Cremos firmemente e afirmamos simplesmente que há um só verdadeiro Deus eterno, imenso e imutável. Imenso, grande, imutável, que não muda. Incompreensível, todo-poderoso, inefável, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, mas uma essência, uma substância, isto é, uma natureza totalmente única. Todo-poderoso e inefável. Inefável quer dizer essa palavra, né? Aquilo que não é falável, né? Não é falável, não se pode falar. Por que não se pode falar? Porque as palavras não conseguem expressar tudo que Deus é. Deus é maior que tudo isso, né? O Todo-Poderoso. Muito bem. Na história, Deus vai revelar seu nome, né? Eu anotei algumas coisas aqui, eu queria, né, dizer. Então, Deus é único, mas não é sozinho. Né? Por isso que é trinitário. Né? Então, estou repetindo algumas coisas que eu falei. Você que gosta de anotar, pode até anotar isso. Né? Deus é único. Né? Nós cremos, crer em Deus é crer em um só Deus. Deus é único, mas não é sozinho. Deus é tão maior, Deus é tão mais uno, quer dizer, quanto mais é trino. Explico. É unidade dinâmica, não estática. Deus é uma unidade. E é uma unidade dinâmica, não estática. O que é uma unidade estática? Por exemplo, a Bíblia aqui, ó, vou pegar isso aqui, a Bíblia como livro. Isso aqui é né? É uma Bíblia. Uma caneta, né? Uma caneta. É estático, não muda. É isso aqui. Por quê? Porque está vendo. Então, não é assim que Deus é um. É uma unidade dinâmica, viva, no amor. Então, por isso que não dá para ser sozinho. Isso aqui, acho que fica bem claro, né, Adilton? Isso aqui é uma unidade estática, né? Uma unidade estática. Por exemplo, a família, o Adilton tem uma família. Você, tua esposa e 2 filhas, gêmeas, né, por sinal. Um abraço para elas. Então, a família do Adilton é uma família. É uma unidade, mas é uma unidade dinâmica, não estática, porque é viva, tem uma relação, um relacionamento. Está entendendo? Porque ele, então, tem a possibilidade do quê? De ter um relacionamento. Como é que a caneta vai se relacionar? Né? Tá, tudo bem, então deu para entender. Né? Deus é único, mas não é sozinho. Né? E é uma unidade. E ele é mais uno quanto mais é trino, porque sendo 3, ele se une. Não se confundindo uma pessoa com a outra, mas no amor.
se torna um. Tão grande é esse amor. Né? Pensam igual. Amam um da mesma forma que o outro. Mas são diferentes. São pessoas diferentes, né? É unidade feita com união. Né? Feita mais com união do que uma simples unidade monolítica, né? Sei lá, tática, né? É o Deus que se une no amor. Né? Por isso que há a possibilidade de ser amor. Porque se fosse um Deus sozinho, era muito solitário. Como que uma pessoa solitária ama? Poderia passar a amar depois que tivesse as criaturas. Mas Deus, nós sabemos que na sua essência não muda. Não há mudança em Deus. Em nós, sim. Né? Deus na eternidade é eterno, não tem mudança. É o começo e o fim, então não tem mudança. Tudo que acontece do início ao fim é menor que Deus, está dentro, né, desse processo. Né? Muito bem. Esse Deus não ficou na luz inacessível, mas se deu a conhecer. Né? São Paulo fala dessa luz inacessível. Luz inacessível, né? É uma luz que não pode ser... Por exemplo, o sol é uma espécie de luz, embora não totalmente, como Deus. Deus é mais forte, né? Mas dá para a gente entender. O sol é uma luz inacessível, né? Ilumina todas... Pelo menos esse sistema solar ilumina todos, mas não conseguimos ainda inventar uma forma de acessá-lo, de ir até lá, né? Ainda é impossível. Por isso que eu estou dizendo, não é só uma comparação em relação a essa luz inacessível que é Deus. Porque o Sol é uma luz inacessível por enquanto. Pode ser que para o futuro a humanidade invente uma forma de chegar lá, né? Não sei, é possível. Algum equipamento que suporte o fogo. Mas Deus, em sua natureza, é inacessível porque é maior do que tudo. Né? Ele criou o Sol, inclusive. Né? O Sol é um grãozinho de areia perto de Deus. Esta luz inacessível, maior que o Sol, se revelou, se manifestou, se deu a conhecer. Isso que é o espantoso amor de Deus, né? Veio se deixar conhecer, né? Foi se revelando. Muito bem. Deus faz a promessa, Deus faz uma promessa a Abraão. Olha, Deus toma a iniciativa, né, de faz uma promessa a Abraão. Se apresenta a Abraão, lembra disso? Porém, não revela o seu nome, porque o nome de Deus quer dizer isso, né? Esse nome de Deus vai sendo revelado aos poucos, né? O nome de Deus, né? Abraão conhece a Deus, mas não conhece o nome, né? Lembra que Abraão, aí os filhos de Abraão, né? O povo de Israel diz, quando Deus se apresenta, por exemplo, a Moisés, ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não tinha falado não, eu sou o Deus fulano de tal. Né? Isso tem um motivo, eu já vou dizer por quê. Mas primeiro, que ele queria ser um Deus que se relaciona. Não é um Deus da relação. Lembra? Amor, relação. E a essência dele é relação. Então, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ou seja, é o Deus das pessoas, é o Deus pessoal, né? Do povo que se relaciona com o povo. Deus que é inefável, né? Se Deus te deu a conhecer. Moisés, então, pede o nome de Deus. Né? Lembra que Moisés diz, quando Deus envia Moisés para libertar o povo, Moisés faz a pergunta. Tá bom, eu vou chegar lá e vou dizer que Deus me enviou. Mas que Deus? Qual o seu nome? Talvez Moisés aqui estava sendo um pouquinho esperto. Não sei, não conheci Moisés. Porque o nome, aqui vamos entender então a cultura antiga, né? E ainda hoje tem um pouquinho disso. Porque quando as pessoas dar o nome, né? Dar o nome para Deus, como é que pode dizer assim? É
é como que aprisionar a Deus, né? Então, ao pronunciar o nome deste Deus, eu faço presente aqui agora para Ele me ajudar, ou seja, Ele me obedece. É escravizar Deus através do nome. O homem não pode ser senhor de Deus. Então, por isso que Deus não revela, né? Deus conhece-me pelo nome, Ele não revela. E quando Deus revela o nome a Moisés, aí pronto, acabou tudo. Porque Deus diz, eu sou aquele que sou. Ah! Que coisa estranha, né? Nós vamos ver isso aqui mais um pouquinho, mas vamos ver o que diz o catecismo aqui, né? No número 203. A seu povo Israel, Deus revelou-se dando-lhe conhecer seu nome. O nome, isso, né? Eu sou aquele que é, eu sou aquele que sou, né? Deus vai dizer para Moisés lá, né? Êxodo 3, 13 a 15, você pode conferir lá, né? Você vai chegar lá e vai dizer, o Deus, o eu sou, envia você, né? Me envia você. Isso exprime o quê? Exprime, diz o catecismo, o nome exprime essência, a identidade da pessoa e o sentido de sua vida. Deus tem um nome, Ele não é uma força anônima. Desvendar o próprio nome é se dar a conhecer aos outros. Então, Deus foi se revelando, porque revelar o nome de Deus é conhecer Ele plenamente. Nós não temos essa capacidade, né? Então, mas ao se revelar, nós vamos conhecendo, né? No processo, vamos conhecendo. É, de certo modo, entregar a si mesmo, tornando-se acessível, capaz de ser conhecido mais intimamente e de ser chamado pessoalmente. Continua o catecismo. Deus revelou-se progressivamente, aquilo que eu disse. A Abraão se revelou, mas não deu nome, e foi se revelando progressivamente. Primeiro, apresentou depois para Isaac, né? Eu sou o Deus do seu pai, né? A Jacó, o Deus dos seus pais. O povo, Deus dos seus pais, né? Deus revelou-se progressivamente a seu povo e sob diversos nomes. Né? Aí vai lá, o Deus guerreiro que vence, né? Elohim, né? Deus dos deuses. Depois, através dos profetas, Deus vai falar, não é Deus dos deuses, porque não existe outros deuses. Está vendo que é uma progressiva, né? Então, Deus é Deus dos deuses. Depois ele diz, não, Deus é único. Por quê? Não existe outros deuses, então ele não pode ser Deus dos outros. Não existe, só existe criatura. Né? Então, isso é uma evolução do conhecimento de Deus. Percebe isso, gente? Porque senão você confunde, mas então a Bíblia reconhece que tem outros deuses. Não, gente. Isso é um processo, né, de conhecimento até chegar em Jesus Cristo. Foi, porém, a revelação do nome divino feito a Moisés na teofania da sarça ardente, pouco antes do êxodo e da nova aliança dos sinais, que se tornou a revelação fundamental para a antiga e a nova aliança. Porque Deus se revela como Deus vivo, aquele que é. Eu sou. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Então, Deus ouve o clamor, primeiro, Deus ouve o clamor do povo. Então, aí, e envia Moisés. Aí Moisés faz a pergunta, se me perguntarem quem é que me envia, o que eu devo dizer? O que eu digo? E Deus diz, eu sou aquele que sou. Me diz o seu nome. Deus diz, eu sou aquele que sou. Sou aquele, ou seja, sou aquele que está convosco. Está presente. Não precisa... Lembra que eu falei que os antigos entendiam que dar o nome para Deus, então quando eu pronunciar o nome de Deus, eu forço ele a estar presente? Deus disse para Moisés, não precisa, eu já estou presente. Pronto. Né? Eu estou presente. Eu sou o quê? Depois vamos entender mais para frente. Emanuel. Opa! A palavra Emanuel, já está vendo? Essa palavra, não tinha essa palavra ainda, mas foi se desenvolvendo. Emanuel, Deus conosco. Eu sou contigo, diz para Moisés. Eu sou com você, estou contigo. Estou contigo, né? É uma visão nova de Deus, lembra que eu falei, né? Então, vou só... Quem quer anotar, pode anotar assim, ó. Para os antigos,
Deus, e aqui Deus minúsculo, habitava longe, olha só a visão que tinha de Deus. Para os antigos, Deus habitava muito longe, lá nas alturas, né? Precisavam de um nome para que, ao pronunciar aquele nome, eles causassem a presença de Deus, fizesse com que ele de longe estivesse perto. Saber o nome de Deus era uma forma de controlar esse Deus. Por isso Deus não revela, diz, eu já estou presente, eu sou. Por isso Deus diz o nome sem dizer. É esquisito, né? Mas é assim mesmo, Deus diz sem dizer. Deus é esperto, né? Muito mais sábio que a gente, né? É, muito bem. Até quando, depois a gente vai ver isso talvez, é tempo, Moisés quando deseja ver a face de Deus lá, né? Êxodo 33 lá, né? E Deus diz, não, o homem não pode ver minha face e continuar vivendo. Aí Deus mostra as costas, né? Passa, né? E fala, pronuncia. E aí lá Deus revela o nome para Moisés. Ele pronuncia o nome. A gente vai ver isso mais para frente aqui. Pronuncia o nome falando, né, que eu sou Deus de misericórdia, de bondade. Opa, olha o nome de Deus aí aparecendo. Né? Deus está dizendo que não precisa do nome para estar presente. Ele já está presente. Eu sou aquele que é presença. Essa palavrinha presença pode circular, porque isso é essencial, né? E você precisa confiar. Presença por quê? Quando até hoje, para nós, essa palavra presença é verdade para nós cristãos. Os sacramentos da Igreja Católica, nós dizemos, no sacramento, em todos os sacramentos, Jesus está presente. Existe uma presença, esta presença real, verdadeira, não falsa, existencial, está ali no sacramento. Já adiantei aqui um pouquinho do que a gente vai ver mais para frente no sacramento. Deus assim permanece um mistério, mas que é acessível, né? Deus que está presente ao longo da história e se tornará presença real, encarnada definitivamente em Jesus Cristo, claro, né? Jesus Cristo tem esse nome. Eu sou aquele que sou, Yahvé. Então, Yahvé, que é o tetragrama para dizer, né, eu sou aquele que sou, os judeus não leem Yahvé, porque é o nome de Deus. Eles não pronunciam, eles chamam, quando aparece essa palavrinha tetragrama que a gente lê aqui na Bíblia, Yahvé, alguns traduzem por Javé, ele chega lá e fala Adonai. Porque Adonai quer dizer Senhor. Em grego, Adonai quer dizer Kyrios. Para nós, Senhor. Kyrios, Senhor, Jesus, Adonai. É o mesmo, né? Deus, Adonai. Muito bem. O nome de Jesus, aliás, quer dizer Deus salva, né? E essas primeiras palavras, né, de Jesus é o início desse tetragrama, né? Yahvé, né? Yeshua, Jesus, né? Yeshua. Muito bem. Já falamos isso aqui, então, né? Depois você pode ler, né, essa parte aqui do catecismo que fala do Deus vivo, né? Deus está presente, Ele não está longe. Presença divina para sempre, né? E, mais uma vez, né, tem algumas citações, né? Então, Deus se revela, mas permanece um mistério, né? Aqui diz o catecismo no número 206. Ao revelar seu nome misterioso de Yahvé, eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou, ou também eu sou quem sou. Vocês lembram que Jesus usa essa palavra? Quando eu for levantado, o Filho do Homem for levantado, aí vocês vão conhecer que eu sou. Então eu entenderei. Aí vocês vão me conhecer e vão entender. Eu sou. Está dizendo, eu sou aquele que disse lá que se revelou, né? Aqui o catecismo vai falar sobre isso, né? Deus declara quem Ele é e com que nome se deve chamá-lo. Este nome divino é misterioso como Deus é mistério. Ele é ao mesmo tempo um nome revelado e como que a recusa de um nome.
Por isso mesmo exprime da melhor forma a realidade de Deus, como Ele é, infinitamente acima de tudo que podemos compreender ou dizer. Ele é um Deus que não se deixa ver. Isso está lá em Isaías 45:15. Seu nome é inefável, infalável. E Ele é o Deus que se faz próximo dos homens. Muito bem. Continua aqui o catecismo. Diante da presença atraente e misteriosa de Deus, o homem descobre então sua pequenez. Diante da sarça ardente, Moisés tira as sandálias, porque ele não pode tomar posse de Deus. E cobre o rosto frente à santidade divina. Cobriu o rosto diante da glória de Deus, 3 vezes santos. Isaías exclama: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Isaías 6:5. Diante dos sinais divinos que Jesus fez, lembra? Pedro exclama também: afasta de mim, Senhor, porque sou um pecador. Lucas 5:2. No entanto, porque Deus é santo, pode perdoar o homem que se descobre pecador diante dele. Porque Deus é santo, e o homem que diante dessa santidade se descobre pecador, Deus pode perdoar. Mas o homem precisa se entender pecador, se reconhecer pecador. Não, tem uma citação de Oséias aqui maravilhosa. Não me deixarei levar pelo calor da minha ira, né? Eu sou Deus, não um ser humano. Sou o santo no meio de ti. E diz que vai amar e perdoar, né? O apóstolo João dirá: com isto tranquilizaremos na presença dele o nosso coração. Se o nosso coração nos acusa, se nos reconhecemos pecadores, diz 1ª carta de João 3:19-20, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas e é capaz de perdoar. Por respeito à santidade de Deus, o povo de Israel não pronuncia o seu nome. Eu já disse isso, né? Fala Adonai. Na leitura da Sagrada Escritura, o nome, aquilo que eu já falei, o nome revelado é substituído pelo título divino, Senhor, Adonai, em grego, Kyrios. E com este título, quer ser aclamada a divindade de Jesus. Jesus é o Senhor, o Kyrios, Adonai, né? Muito bem. Ele, Deus, né? Só Deus é, né? Nós não somos, né? Isso. Vamos continuar aqui mais um pouquinho, né? Número 210. Diz assim: Deus de ternura e de compaixão. Isso é maravilhoso, né? Porque isso Deus já se revela assim no Antigo Testamento, embora se a gente não descobre isso, acha que Deus é só o Deus vingativo, né? Que às vezes aparenta ser. E não é verdade. Então vale a pena a gente dar uma passadinha aqui para entender isso aqui. No número 210. Depois do pecado de Israel, que se desviou de Deus para adorar o bezerro de ouro, recordem, Deus ouve a intercessão de Moisés e aceita caminhar no meio de um povo infiel, manifestando assim seu amor. Deus permanece fiel e permanecerá fiel àquele povo, mesmo na sua infidelidade. A Moisés, que pede para ver sua glória, Deus responde, eu já citei essa passagem, né? Farei passar diante de ti toda a minha bondade, olha só, bondade, e proclamarei meu nome. Êxodo 33, 18 e 19. O nome de Deus está lá. Senhor, na tua presença, né? Deus vai dizer lá. Vamos ver como que está lá no Êxodo 33. Vale a pena, né? Vamos pegar. Vale a pena. A Bíblia sempre vale a pena ler, né? Êxodo 33 diz assim: rogo-te que Moisés dizendo, né? Moisés respondeu a Yahvé: rogo-te que me mostres a tua glória. Ele replicou: farei passar diante de ti toda a minha beleza. Olha só a palavra aqui da Jerusalém. Toda a minha beleza. E diante de ti pronunciarei o nome de Yahvé.
Terei piedade de quem eu quiser ter piedade, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: não poderás ver a minha face, porque o homem não pode ver-me e continuar vivo. Ponto. O Senhor passa diante de Moisés e proclama: o Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Êxodo 34:6. No outro capítulo vai ter essa revelação, essa citação. Moisés confessa então que o Senhor é um Deus que perdoa. O nome divino Eu Sou ou Ele é exprime também a fidelidade de Deus, que apesar da infidelidade do pecado dos homens e do castigo que tal pecado merece, conserva a misericórdia por 1000 gerações. Êxodo 34:7. Deus revela que é rico em misericórdia. Efésios 2:4. Indo até o ponto de dar seu próprio Filho. Ao dar sua vida para libertar-nos do pecado, Jesus revela que Ele mesmo traz o nome divino. Quando tiver elevado o Filho do Homem, então saberei que eu sou. João 8:28. Por fim, Deus aqui, no Catecismo diz, tem no número 212, que diz assim: só Deus é. Quer dizer, nós não somos. Nós somos como uma espécie de sombra daquilo que Deus é. Entendeu? Olha a comparação da sombra que cai bem. A sombra existe, Adilson. O Edilton estava tentando tirar a sombra atrás de mim ali, ele conseguiu. Mas ela não tem consistência. Quem dá consistência à sua existência? Eu. Eu sou. Eu aqui existo. Minha sombra, mais ou menos. Uma outra coisa, o reflexo no espelho. O reflexo no espelho existe? Existe enquanto eu existo. Eu sou. O espelho, lá a sombra é o reflexo, né? Vamos dizer assim. Então, Deus é. Eu sou a sombra, eu sou o reflexo. Eu só posso existir nele. Enquanto reflexo dele. Gostei disso, enquanto reflexo dele. Ele é, só Deus é. Ele é. Ele tem o quê? Consistência. Isso aqui, né, é filosofia tomista, né? Ele tem consistência ontológica. E nós somos, mas não somos ao mesmo tempo. Deus é a plenitude do ser. É como aquela sombra no reflexo, né? Deus é, né? E assim por diante. Então, aqui, nesse número, vai dizer isso aqui, né? Deus é único, fora dele não há deuses, né? Não existe existência fora dele também. Transcende o mundo e a história. Foi ele quem fez o céu e a terra. Aí tem uma citação aqui do Salmo 102. Eles perecerão, mas tu permaneces. E todos ficarão gastos como um vestido, como uma roupa, tu os mudas e serão mudados. Mas tu continuas o mesmo. Tu, Deus, continua o mesmo. E teus anos não têm fim. Deus dura para sempre, eterno, né? Assim, né? Mais de 1000 anos, né? Assim por diante. Pois, mas no finalzinho aqui, Deus é a plenitude do ser, eu já falei isso. Deus é a plenitude do ser e de toda a perfeição, sem origem e sem fim. Início e fim. Antes do início e depois do fim, ele continua. Ele já existia antes do início e continua existindo depois do fim. Sem origem e sem fim. Enquanto todas as criaturas receberam dele todo o seu ser e o seu ter. Só ele é seu próprio ser. E é por si mesmo tudo o que é. Né? Eu anotei uma coisinha aqui que eu escrevi. Deus é a origem do ser e de tudo que existe. E tudo que existe só existe nele. E existe antes de tudo. Muito bem. Temos aqui a síntese do nome divino, que é esse número 3, aqui no número do Catecismo 214. Deus, aquele que é verdade e amor. Então, 3 pontos.
Primeiro, Deus é aquele que é. Segundo, Deus é a verdade. Terceiro, Deus é o amor. Então vamos tentar, nesses minutos que faltam, resumir isso aqui, que é super importante, né? Então eu vou tentar ficar aqui no meu caderninho, né, para querer não divagar muito. Depois, talvez, mais para frente, eu cito alguns livros que é quem quer aprofundar. Mas o catecismo é muito belo, as palavras. Então, a gente vai ler um pouquinho aqui, mas é aqui. Então, primeiro, Deus, Ele é o que é. Segundo, Ele é a verdade. Terceiro, Ele é o amor. Deus se revela como aquele que é. Êxodo 34:6, né, a gente já viu. O verbo ser é diferente no hebraico. Por exemplo, em português eu digo, eu sou Marcelo. Você é o Adilto, né? Em hebraico, para mim dizer eu sou Marcelo, eu digo simplesmente assim, eu Marcelo, você Adilto. Já disse tudo. Então, quando Deus diz eu sou, Ele está dizendo que esse é o nome dele. Eu sou, eu Marcelo, eu sou. Deus é. Ele é uma presença. Ou seja, ele está dizendo, eu sou ou eu estou presente. São Tomás de Aquino diz assim, Deus é o ser por excelência. O ser. E só existe, Deus é a existência. Deus é, continua aqui São Tomás, né? Estou resumindo aqui as palavras dele. Deus é, e as outras coisas, ou os outros, não são. Deus é aquele que tem a consistência ontológica à existência. E os outros só podem existir através dele. Se Deus, né, é o raciocínio tomista, filosófico. Se Deus é o ser, Ele é duas realidades básicas. Ele é a verdade e amor. E sobre a verdade, você está aqui, mas eu vou esticar um pouquinho, porque eu acho que vale a pena, né, a gente falar um pouquinho mais sobre a verdade nesse mundo que a gente vive vivendo, né, de pós-verdade, né? Depois de Descartes, que inventou a dúvida, né, falar de verdade, consistência, verdade ontológica, é complicado. Então vamos dar um pouquinho sobre isso, né? Então, Deus é a verdade. Recordemos, né, essa filosofia, os transcendentais. O que é transcendentais? São as características do ser. Então, o ser é bom, verdadeiro e belo. Deus é bom, verdadeiro e belo, porque só Deus é o ser. Todas as outras coisas podem ser. São chamados a ser, são chamados a existir por um chamado daquele que é Deus. Eu existo por causa desse chamado. Chamado a ser. Deus já é. Então, primeiro, verdadeiro. A verdade tem consistência ontológica. O que é a verdade? Vamos tentar descobrir aqui para nós o que é verdade. Porque hoje não se crê mais na verdade, né? Hoje a verdade perdeu esse sentido. Não tem mais consistência, né? A verdade virou fluidez, né? Líquida. E aí não é mais sólida. Chesterton, né, dizia assim, olha só, nós fomos feitos para não duvidar da verdade e duvidar de nós mesmos. Claro, a verdade, nós não somos a verdade, somos chamados para a verdade. Olha só a frase de Chesterton. Nós fomos feitos para não, pode anotar se quiser, nós fomos feitos para não duvidar da verdade e duvidar de nós mesmos. O homem moderno inverteu essas coisas. A partir de Descartes, né, a dúvida como método, né, Descartes como método, né, de pesquisa, então começa, pelo contrário, a duvidar de tudo, né? Então, o homem inverteu isso aqui. Nós somos feitos para não duvidar da verdade, mas duvidar de nós. O homem moderno não. Nós acreditamos em nós e duvidamos da verdade. Cada um tem a sua verdade agora. Inventa a verdade para mim, né? É o que a gente vê por aí. Para o cristão, lembrando que isso aqui é para nós cristãos. É um curso, né, para nós que somos católicos, né? Para o cristão é preciso romper com esse conceito da modernidade.
Para nós, a verdade é sólida, não é líquida, né? Tem consistência ontológica, o ser. Está no ser das coisas. A verdade está no ser das coisas, ou seja, as coisas que diz que está a verdade, né? Tipo aqui, isso é caneta. O Adilto pode chegar e duvidar, o Descartes, assim, bem simplista isso aqui, mas é mais ou menos isso aqui. A dúvida metódica do Descartes é, não, eu duvido que isso é caneta, primeiro tem que ver se é mesmo. Pode ser que para mim não seja caneta. E tem gente que, olha quanto que isso aqui é perigoso. Por quê? A caneta, quem que me diz que isso é caneta, Adilto? Quem inventou ela? O que criou a caneta. Mas se eu duvido disso, é caneta, mas caneta serve para quê? Qual que é a utilidade dela? Escrever. Acho que não é caneta não, isso aqui é uma arma. Então, eu vou matar alguém com a caneta. Vou enfiar a caneta em alguém, né? Tem que enfiar no nariz de algum, né? Porque pensam assim, né? Entendeu? Mas é caneta. Quem que diz que é caneta? Então, é mais ou menos isso aqui, simplificando. Vamos continuar aqui, que eu acho que, para a gente não perder tanto tempo, talvez esclarecer. Então, primeiro, a verdade é sólida. A verdade, 3 coisas importantes. Então, primeiro, a verdade é sólida. Segundo, a verdade tem consistência ontológica. Isso para nós cristãos. E a verdade está no ser das coisas. Caneta, livro. Quanto mais verdadeiras as coisas, mais elas são. Percebe? Verdade, né? A verdade das coisas. Deus é a verdade. O ser é verdadeiro. Então, a mentira é o não ser. Por isso que o pecado é uma mentira. Não é verdade, né? Para o homem moderno, a verdade é uma coisa da minha cabeça. Minha verdade, ou minhas verdades. Cada um tem a sua, né? Se cada um tem sua verdade, ninguém tem verdade, ninguém tem razão. Aquela história de cada um tem razão, ninguém tem razão. Então, vivemos num mundo sem razão. Tem sentido de existir, vivemos numa depressão desgraçada. Todo mundo aí, então, para que existir? Viu? As consequências dessas coisas. Então, o que o mundo diz? Eu crio a minha verdade própria, né? É isso que diz o mundo moderno. Quando você expõe a verdade, eu não aceito, né? Se eu crio a minha verdade, quando eu encontro a verdade de Deus, eu posso não aceitar, porque eu acho que essa é a sua verdade, não a minha verdade. Então cada um tem a sua, você fica com a sua, eu fico com a minha, né? Mas para nós não fomos feitos para duvidar da verdade. Chesterton, lembra? Fomos feitos para buscar a verdade e, ao encontrar a verdade, obedecê-la. Encontro, naquele filme de Santo Agostinho, né? Tem um encontro de Santo Agostinho com Santo Ambrósio, antes da conversão. E olha que coisa maravilhosa que serve para nós. Santo Agostinho diz para Santo Ambrósio, são rivais ali naquele momento, né? Os dois, orador, né? Agostinho, a voz do império, Ambrósio, a voz da igreja, e Agostinho, né? Debatendo com ele, diz, então, Ambrósio, nós, nas nossas discussões, vamos descobrir a verdade, quem está com a verdade, né? Vamos encontrar então quem está com a verdade. Aí Ambrósio se volta, né, para ele todo imponente, assim, diz, não, Agostinho, o homem é incapaz de encontrar a verdade. É a verdade que encontra o homem. Opa! Ambrósio, né? Hoje Agostinho vai entender isso, né? Por quê? Porque a verdade não é uma coisa, é uma pessoa. É Jesus Cristo. Eu sou a verdade. Muito bem. É por isso que ao encontrá-la, precisa obedecê-la. Então, Deus é aquele que é. Tudo isso por causa daquela frase do nome de Deus. Deus é o ser, né? Deus é aquele que é. E, portanto, é a verdade.
a qual a nossa mente deve se adequar, não ao contrário. Se cada um tem a verdade, eu crio um Deus de acordo com a minha verdade. Entendeu? E aí esse Deus, né, é meu servo, meu escravo, né? E quando ele não me obedece, eu mudo e fico de galho em galho para aqui e para ali. Não estou buscando a verdade. Então, eu busco a verdade. E ao encontrá-la, então, se eu busco, eu não sei a verdade, gente. Está entendendo? Eu não sei. Eu estou buscando. A verdade é Deus. E quando eu encontro, então, obedeço. Como criatura, desculpa, como criatura, estar na verdade é mudar a minha cabeça e pensar as coisas que são. Pensar naquilo que é. Aquilo que é Deus. Então eu mudo. Né? Por isso que conversão tem a ver com mudança de pensamento, metanoia, né? Vou mudar. Só Deus é. Nós somos mais ou menos, somos chamados a ser. Deus é a fonte do meu ser, é a fonte de todo ser, é a fonte de tudo que existe, da consistência. Deus é a verdade. Eu tenho que mudar minha opinião por causa da verdade. Eu tenho opiniões, mas as minhas opiniões podem ser verdade, pode não ser. São opiniões. Não é a verdade, né? Opinião não é a verdade, é uma opinião. Isso acontece muito hoje com o jornalismo, né? As pessoas não fazem mais jornalismo, dizer a verdade dos fatos. As pessoas dizem os fatos com opinião. Estranho isso, né? Deveriam falar, a gente que interpreta, né? Mas não vou esticar esse assunto porque vai demorar muito, não vou terminar. Nós estamos estudando o catecismo para nos educar as nossas ideias, para nos adequar as nossas ideias, as nossas opiniões para aquilo que Deus já revelou e o que é transmitido, o que foi transmitido. Não para criar minhas opiniões. Adilto, muito obrigado por essa verdade. Você percebeu que eu estava com sede. Muito bem. Então, Deus, continuando aqui, Deus fala a verdade e não engana, né? Verdade, o que é a verdade então? Segundo a filosofia tomista, verdade é a adequação da mente à realidade. Entendeu? Verdade é adequar a minha mente à realidade. Porque a minha mente pode me enganar, minha mente às vezes está meio embotada, está meio turbada, eu bebi uns goles. Tem gente que bebe e vê anjo. Tem gente que bebe e vê fantasma. É verdade? Não! A verdade é que ele bebeu. Tem muita gente bêbada, sem álcool, sem bebida alcoólica, achando que é verdade. Por quê? Porque não adequou a mente à realidade. A realidade me diz a verdade. Né? Mas hoje o mundo está tão estranho que muda as realidades, cria certas narrativas falsas, né? E se convence que de tanto falar, aquilo vai se tornando uma verdade. Opa, é uma mentira que se torna verdade. Uma mentira que se torna verdade nunca será verdade, será sempre vazio. Então, temos que ir na realidade. Então, vou resumir isso aqui para não esticar tanto. Verdade é a adequação da mente à realidade. Isso é a verdade para nós, criatura. Para Deus é diferente. Por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador da própria realidade. Então, é as coisas que se adequam à mente de Deus, né? Ele é a fonte da verdade. Em relação a Deus é assim. Então, se para nós verdade é a adequação da mente à realidade, para Deus as coisas são verdadeiras se elas estiverem em sintonia com a mente de Deus que as criou. Exemplo do criador da caneta. A caneta será tanto verdadeira quando ela estiver servindo para escrever. Quando ela deixar de
ser usada para escrever e virar uma arma, perdeu a sua finalidade de existir, né? Não se adequou à mente do Criador, né? Mais ou menos assim, né? Com Deus é assim, as coisas são verdadeiras se elas estiverem em sintonia com a mente de Deus que as criou. O que Deus pensou a meu respeito, por exemplo, Deus me criou, Ele pensou a meu respeito. Na mente de Deus eu deveria ser uma coisa, parece que na realidade eu sou outra. Então eu tenho que me adequar à mente de Deus, ao que Deus pensou para mim. Isso quer dizer metanoia, mudança de pensamento, conversão. O que o homem hoje faz é o contrário. O homem se proclamou Deus e diz: o mundo tem que ser de acordo com minha cabeça. Eu que faço a verdade porque eu sou Deus. Mas na verdade eu sou uma mentira. Mas a transformo na verdade. Verdade falsa, sem consistência ontológica. Só porque eu quero é assim, sabe? Por que é assim? Porque eu quero, né? Assim, tá bom? Isso é esse número que fala da verdade. Deus é a verdade. Número 215, 216 e 217. Depois vocês lêem, né? Eu fiz essa explanação aqui para que você estiquei mais, né? Você vai ver que Deus é a sabedoria, né? Assim por diante. Deus é verdadeiro quando se revela, assim por diante. E por fim chegamos aqui, né, nesse ponto que Deus é amor, né? Posso terminar, Adilton? Vai ficar um pouquinho longo isso aqui, talvez passe de 1 hora. Né? Já deu 56 minutos, né? Peço a paciência de vocês para mim terminar esse pontozinho aqui, tá bom? Mas como está gravado, vocês podem assistir, parar, depois continuar assistindo, né? Então tá. Esse tema, Deus é amor, é um tema apaixonante, né? E que para mim, né? Assim, as pessoas costumam dizer que eu não sei falar outra coisa a não ser do amor de Deus, né? Então eu não vou me empolgar, Adilton, eu prometo, porque senão eu vou ficar aqui falando disso até amanhã. Então por isso que eu faço questão de falar nesse tempinho aqui, né? Porque muita coisa é maravilhosa, mas vamos nos prender aqui um pouquinho, né, ao que diz aqui. Então, terminei essa parte aqui, né, que eu só... Deus é amor, né? Então, Deus não está na revelação do Novo Testamento, mas não só, né? Então, no número 218, 219, 220, 221, vai falar, né, de Deus que é, mais uma coisa, Deus é amor, né? Essa frase, Deus é amor, foi revelada, né, por São João. Jesus revelou em São João, né? Primeira carta de São João, né? João 4:8, por exemplo, João 4:16, se repete, Deus é amor. Amor gratuito de Deus. Então, primeiro, Deus, primeiro a gente precisa entender uma coisa, né? O mandamento, Deus foi se revelando, né? Como o mandamento de Deus, né? Por exemplo, Deus não se revela, quando fala lá, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Porém, quando isso é uma evolução. Não se pede amar a Deus, primeira coisa. Né? Vamos ver, quer ver? Êxodo 20. O mandamento do primeiro mandamento, a gente está acostumado a conhecer aquele que foi revelado no Deuteronômio 6. Mas vamos ver Êxodo 20, que é a primeira vez que Deus fala desses 10 mandamentos, né? O que Deus diz lá? Êxodo 20. Vamos ver. Deus pronunciou todas essas palavras dizendo: Eu sou Yahvé, Adonai, teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens esculpidas de nada, não. Não te prostrarás diante de outro Deus. Não pronunciarás o meu nome em falso. Não pronunciarás em falso o nome de Yahvé. Então, aqui não se exige em nenhum momento amor a Deus. Que coisa, né?
Não se exige. Exige. Por quê? Porque não se entendia que devia amar a Deus. Isso é um ponto. Primeiro, que a Deus se deveria adorar. Né? A adoração. Então, há uma evolução. Também por outro motivo, porque ninguém pode dar o que não tem. Então, primeiro Deus se revelou, e Deus tomou a iniciativa de amar. Deus se revela então com amor. Diz São João mais uma vez na primeira carta, né? Amamos só porque Deus nos amou primeiro. Então aqui, Deus ainda estava se revelando que amava este povo, né? Aí através dos profetas, Deus vai se declarar, por exemplo, Deus vai se apresentar como um esposo amante em Oséias, né? Que ama uma prostituta. Deus, o marido fiel, que ama a esposa, né, adúltera, que lembra que Deus manda ele tomar uma prostituta e ela vai trair ele, e Deus diz, é assim que eu amo esse povo, né? Eu como esse esposo, eu sou esse esposo que amo e eles continuam me traindo, se prostituindo, né? Não tenho retorno, mas eu decidi amá-lo e ser fiel a si mesmo, até que vou levá-los ao deserto, falar ao coração, e aí eles vão me amar, né? Aí o Deuteronômio, que é a segunda lei, a segunda interpretação da lei, né, do povo, né, vai chegar a essa conclusão, então, que o primeiro mandamento é amar a Deus, né? Então, Deus ama, revela que Deus amava Israel, só depois se descobriu que também Israel devia amar a Deus. O primeiro mandamento em Êxodo 20, né, não se pede amor, não se pensava em amar a Deus, mas em adorá-lo, servi-lo. Depois houve uma evolução para se chegar a entender que se devia amá-lo a Deus. É aquela citação de Deuteronômio 6, que a gente não precisa pegar, mas que está lá, né? Amar a Deus de todo o coração, né? Inclusive o catecismo vai citar aqui, em algum lugar, né? Deixa eu só achar aqui, né? Acho que já citou, a gente já leu. Amar a Deus, né, de todo o coração, né, com toda a alma, de todo o ser e com tudo que possui. Né? Ou seja, amar com tudo que eu existo, porque Deus me amou primeiro, diria São João. Né? Deus primeiro mostrou que amava, depois veio a resposta do povo. Opa! Essa é a resposta. Deus me ama. E quando eu percebo que sou amado, não tem como eu não responder com amor, com gratidão, né? É assim. Deus se revela, isso é o cristianismo, gente. Isso é a essência do cristianismo. Sem amor, não há obediência verdadeira no cristianismo. Porque a obediência da fé vem por causa dessa experiência de amor. Então eu creio, eu estou aqui, mas eu preciso experimentar, ter uma evolução, experimentar isso. E Deus me ama com amor eterno, é fiel a esse amor, mesmo que eu seja infiel. E aí eu percebo que Deus me ama, eu respondo amando. Essa é a essência do cristianismo, da nossa fé. Deus se revela com amor de Pai em Oséias e principalmente em Jesus Cristo. Mas para completar, Deus se revela realmente que é Pai que ama eternamente. Né? Em Isaías, Deus diz que ama com amor de mãe. Deus não diz que é mãe, mas que ama com amor maternal, né? Porque Deus tem uma mãe, né? Nosso Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Maria. Muito bem. E por fim, amados irmãos, aqui eu faço questão de ler, e aí a gente termina, esse número, Deus então, depois de descobrir que Deus é amor, que Deus é verdade, o catecismo faz uma espécie de aplicação. E como... o que é ter fé em um único Deus, então? Né? Se a gente crê, como que é crer nisso? Aí, aqui vem explicando como que é, a partir do número 22, né? Crer em Deus, o único, e amá-lo com todo o próprio ser, tem enormes consequências para toda a nossa vida. Quais que são as consequências de crer nisso? Aí vem aqui, o catecismo vai citar, vai explicar. Número 223, né? Uma das consequências significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Deus é grande e supera o nosso conhecimento. Por isso, Deus deve ser
o primeiro a ser servido. Então a gente precisa servi-lo. Se reconhecer que Deus é o único e Ele é Deus, é o único ser, precisamos servi-lo. Número 224. Significa viver em ação de graças. Adorá-lo, louvá-lo. Né? Se Deus é o único, tudo que somos e tudo que possuímos vem dele. Então a gente precisa agradecer. Número 225, significa também conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Todos eles são feitos, por quê? Porque todos os homens são feitos à imagem e à semelhança de Deus, a sua imagem de Deus, né? Número 226, significa usar corretamente as coisas criadas. E para usar corretamente, temos que olhar para a verdade das coisas. A fé no Deus único nos leva a usar tudo o que não é Ele, na medida em que isso nos aproxima dele. E a nos desapegarmos das coisas, na medida em que nos desviam dele. Saber o correto. Como é que é usar corretamente as coisas? Usar as coisas para me aproximar de Deus. Não usá-las como elas me distanciam de Deus, ou seja, quando eu apego demais a ela, né? Isso é usar corretamente as coisas, né? Tem uma citação aqui de Nicolau, né, de São Nicolau, que diz assim: meu Senhor e meu Deus, tirai-me tudo que me afasta de vós. Olha que oração maravilhosa de São Nicolau. Meu Senhor e meu Deus, tirai-me tudo que me afasta de vós. Meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo que me aproxima de vós. Meu Senhor e meu Deus, desprendei-me de mim mesmo para doar-me por inteiro a vós. E por fim, crer no único Deus é confiar em Deus. Significa confiar em Deus em qualquer circunstância, mesmo nas adversidades, mesmo nas épocas difíceis de pandemia e tudo mais. E vamos terminar com a oração de Santa Teresa de Jesus, oração de confiança que talvez você nem sabia que era de Santa Teresa, mas diz assim, e aí a gente termina. Nada te perturbe, nada te assuste, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência